É isso aí. Vamos lá então, meditação em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 12. Lembra que a carta é separada, né? Nós somos a parte prática da carta. Versículo 12 diz o seguinte, a palavra de Deus: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, nesse momento que nós vamos meditar e refletir sobre ela. E Teu Santo Espírito esteja conosco, nos iluminando, nos abençoando, para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Como falei, a carta de Efésios, 6 capítulos, 3 doutrinários, 1, 2, 3, fala sobre a natureza da igreja, fala sobre quem faz parte da igreja, como fazer parte da igreja, fala a parte mais teórica de igreja. Capítulo 4, 5, 6 são mais práticas, e nesse 4, 5 e 6 nós temos 3 grandes temas que estão tratados. Hoje nós estamos encerrando o primeiro grande tema, que é o capítulo 4, versículo 1 ao 16, que fala sobre unidade. Você repara aí, deve estar até no subtítulo da tua Bíblia aí, unidade, capítulo 4. E a partir do capítulo 17, já vem falar, capítulo 17 até o 6, 9, fala sobre santidade. Santidade na casa, santidade no lar, santidade no trabalho. E a parte 6, 10 ao 20, talvez seja o texto mais nós conhecemos em Efésios, que é a batalha da fé, batalha espiritual, onde nós nos revestimos da armadura de Deus para todas as ciladas. Na verdade, irmão, o que Paulo tem nessa parte prática aqui, ele começa falando sobre a unidade, mas a unidade ela não quer dizer que ela é uniforme, ela é diversa, isso é. Deus foi lá na cruz, conquistou essa igreja pelo seu sangue, venceu a morte, venceu a inimizade, nos reconciliou pela graça, nos fez um povo. Só que ele não fez um monte de clonezinho dele. Ele fez uma igreja com vários tipos de pessoas, várias idades, vários gostos, várias culturas, vários lugares. Aqui é um exemplo disso, né? A irmã Rosária, você é de Curitiba, irmã? É? Irmã Maria do Carmo, de Curitiba? Mineira, é verdade. Ah, um pouquinho de tempo. Chegou ontem praticamente. É. Nossa, foi grosso. Mas ela comprova a estatística que estão falando aqui, né? Quem nasceu aqui mesmo, você nasceu em outra cidade, né? Então, a igreja é linda, irmãos. A igreja é um monte de pessoas, né? Que vão peregrinando pelo mundo e Deus junta pela graça num lugar só. Só que quando Paulo quer escrever essa parte do capítulo 4, que é a parte prática, ele tem algo em mente. E você reparar, se você ler esse texto, que não é apenas falar sobre a unidade, não é apenas falar sobre santidade, ou não é apenas falar sobre batalha espiritual. Mas isso tudo tem um fim. O fim é maturidade espiritual da igreja. O fim é para que nós cresçamos, sejamos edificados, nos fortalecemos para a maturidade espiritual da igreja. E eu tenho certeza, irmãos, que uma das grandes falhas da igreja hoje, um dos grandes calcanhar de Aquiles da igreja hoje é falta de maturidade. É falta de compreensão espiritual. E isso que Paulo vai tratar, e é isso que eu quero tratar para nós conosco hoje. Porque maturidade, é sempre bom voltar a falar que maturidade, ela é o alvo do discipulado. Jesus nos chamou para ser igreja, mas ir ao mundo. Quando vamos ao mundo, nós discipulamos e somos discipulados para a maturidade. Para trazer base sólida, que nos fortifica, que nos fortalece, que nos dá vigor, que nos dá ânimo para acordar um domingo de manhã e ir cultuar o Senhor no pleno frio. Vamos lá, então, quero meditar com os irmãos sobre essa maturidade. E a primeira coisa que eu quero falar é que a maturidade é conseguida à medida que todo o corpo de Cristo serve a Cristo e a igreja. Olha o versículo 12, por favor. O que diz lá? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento
do Filho de Deus. O versículo 12 aqui, o versículo 11 falava sobre que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, certo? Faltou um? Não, 5, fechou. Apóstolos, evangelistas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tá? Só que aí muitas vezes você vê esse texto aqui assim, e fala que eles foram dados, esses receberam os dons para edificar a igreja. Mas se você reparar esse versículo, o que Paulo quer começar a partir do versículo 12, é trazer essa ideia que o dom, a capacidade de abençoar a igreja e trazer maturidade, edificar a igreja, é destinada a um público seleto. Alguém com uma vocação especial. Alguém que deixou seu trabalho, deixou a questão secular para viver apenas da obra de Deus. Não é isso que Paulo quer falar aqui. Porque, afinal de contas, o discipulado não depende só de alguém que é vocacionado de uma forma especial, mas de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Todos nós que cremos somos discípulos. O que vai diferenciar é se somos bons ou maus discípulos. Somos discípulos de Cristo, tá bom? E ele quer trazer aqui a luz, assim, para que você possa compreender a partir daqui, é a questão do sacerdócio universal de todo crente. E a Reforma Protestante trouxe de novo a isso, porque até a Reforma Protestante tinha essa ideia que só o clero podia ter acesso à palavra de Deus. Só o clero tinha algo especial nele que ele podia compreender. E no Brasil, possivelmente a irmã Rosária já era nascida, no Brasil até um tempo atrás, até a missa era em latim. Porque só um certo grupo especial podia ler a palavra de Deus. Mas o que Paulo quer lembrar aqui é que não é assim. Jesus nos chama para ser profeta. E isso já era um desejo de Moisés. Lá em Números 11, 29, ele diz o seguinte: Números 11, 29, quem dera todo Israel fosse profeta. Não é no sentido de profeta trazer uma nova revelação, um novo discernimento ou rever futuro, não. Mas é aquele que proclama a palavra de Deus. O profeta tem a função de proclamar a palavra de Deus. No sentido, então, eu e você, quando saímos e falamos da palavra de Deus, estamos sendo profeta naquele momento. Não é trazer uma nova revelação, ou dizer com quem vai casar com quem, ou se vai chover amanhã, não. É proclamar aquilo que Deus tem. Ok? E a ênfase é tão ligado ao sacerdócio de todo crente, que o versículo 13 já diz outra coisa. Olha só, já acrescenta outra coisa. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e ao estado de pessoa madura, à medida da estatura de Cristo. Veja, o objetivo do que Deus dá à igreja é para que todos cheguemos a algum lugar. Lembrando que os dons, eles são espólio que Jesus foi na cruz e conquistou. Lembra que eu falei a ilustração de um guerreiro que vai para a batalha, um general vai para a batalha, vence a guerra, e na sua volta ele pega tudo aquilo que ele conquistou e começa a dar aos soldados que batalharam com ele? Os dons são isso. Jesus foi lá, conquistou e concede dons às pessoas. E esses dons são com vistas para que todos nós cheguemos a algum lugar. Cheguemos a um nível de maturidade. Cheguemos a uma estatura, que ele fala aqui, estatura de Cristo. E veja que depois do cheguemos, ele dá três verdades que se complementam e falam e refletem sobre o Jesus Cristo, que ele diz: cheguemos, deixa eu achar aqui, a unidade da fé. Não é só fé, é do conhecimento do Filho de Deus. Ao estado de pessoa madura, algumas versões podem estar varão perfeito ou homem perfeito aqui. À medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo que Deus dá aos dons aos homens é para que toda a igreja chegue a esse nível. A estatura de Cristo, a perfeição. Para que todos nós possamos bater no peito: eu sou crente em Cristo Jesus, salvo pela graça, justificado, redimido. Infelizmente nós ainda temos algumas dificuldades, mas esse é o já, ainda não, mas o já é. Nós somos parte do povo de Cristo e somos chamados à perfeição. Deus dá então dons às pessoas, dom a todo sacerdote, profeta, que somos eu e você, a todo discípulo, para que todos nós nos envolvamos, para que todos nós nos mexemos, servimos, para que toda a igreja seja fortalecida. Aqui, irmãos, talvez seja o hino que nós cantamos, 71, perdão, que fala que ao meu irmão, eu não ajudei, ao meu irmão negligenciei,
talvez seja um bom hino para esse momento, porque é um alerta a todos nós que somos chamados, somos salvos em Cristo. O que temos feito com o que Deus nos deu? Eu comentei domingo passado sobre isso, né? Sobre o presente que ganha e se joga no canto. A verdade é que o Senhor Jesus nos chama para ser um discípulo que seja ativo na obra, para que ao ver um irmão fraco, um irmão com dificuldade, nós vamos ajudá-lo na maturidade espiritual. E ele comigo. Não se engane que dentro da igreja, graças a Deus, não existe alguém mais espiritual que o outro. O pastor precisa de vocês, eu preciso de vocês, o líder precisa de vocês, o Alexandre, que é tempo na fé aí, um varão do tempo, né, praticamente fundou a IPB, ele precisa da nossa ajuda para o crescimento da fé. O problema muitas vezes é que você olha no espelho e diga, eu sou crente em Cristo Jesus. Está ótimo, vamos parar por aqui. A verdade, irmãos, é que todos nós dependemos um do outro para crescimento. Não dá para se limitar para dizer, eu sei pouco da palavra, eu tenho que preparar mais, tenho que fazer uma faculdade de teologia. Não é isso. A sua oração, a sua companhia, a sua palavra de fé no momento, talvez simples, não precisa ser um tanto retórico, quem fez um curso de homilética, a sua ajuda, o seu abraço, o seu aperto de mão, a sua presença no momento dos encontros, tudo faz a diferença e ajuda na maturidade da igreja. Ajuda na maturidade que eles estão passando dificuldade. Lutas, tribulações. Então, todos nós somos chamados a isso, a ter uma vida além do culto de domingo, um relacionamento além do culto de domingo. Veja que várias vezes falhamos, dizemos que somos parte de um corpo, mas esse corpo só se integra, esse membro só se integra ao corpo 2 horas por semana. Você é importante, você é chamado por Deus para usar aquilo que Deus te deu para edificação do corpo, edificação da igreja, para todos nós chegamos a uma estatura de Cristo. Basicamente, aquelas 3 verdades são para que chegamos à perfeição. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso objetivo. Eu trabalho, eu oro, eu estudo para o meu crescimento, mas também para que eu esteja pronto para o seu crescimento. E você tem que fazer o mesmo comigo. Essa é a primeira verdade, então, que a maturidade ela é conseguida à medida que eu e você servimos a Deus e a igreja. Servimos a Deus e a igreja. E não apenas isso, essa maturidade é necessária, conforme o versículo 14, e diz o seguinte, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erros. A maturidade, irmãos, ela é necessária para que não venhamos ser levados por qualquer vento de doutrina ou enganados pelos homens, porque a maturidade nos firma, nos tira esse titubeio que nós temos periodicamente. A maturidade é conseguida à medida que nós vamos junto. E à medida que vamos junto, nos abençoando, nos fortalecendo, nós vamos ter firmeza contra as modas evangélicas que aparecem por aí. A IPB, um tempo atrás, passou umas dificuldades, né? Umas coisas de alguns movimentos que começaram a entrar na IPB. Graças a Deus, Deus nos livrou de algumas coisas. Algumas batalhas que estavam por aí, faziam alguns regressos com pessoas, umas coisas muito doidas que faziam por aí. Algumas comunidades ainda fazem, infelizmente. Vento de doutrina. Ou um rapaz que passa um paletó querendo derrubar pessoas durante o culto. Qual é a base bíblica disso? Alguém começa a imitar animal dentro do culto, cuida da oração ao Senhor, né? Se você procura, você vai ver o que eu estou falando. Tem muitas modas por aí. Ou tem muitos homens querendo enganar pessoas por aí. Existem pessoas muito mau caráter dentro do movimento protestante evangelicalismo brasileiro, querendo apenas o seu lucro, apenas o seu enriquecimento, sem se preocupar com a sua alma. Ele quer, como o lobo mesmo, apenas pegar a ovelha e tirar o que puder da ovelha. E quando não tem mais nada, deixa para lá. E o que sobra, né? Da ovelha depois de passar na mão do lobo. Como que nós vamos resistir a isso? Quando vamos olhar alguém na televisão, você já está vendo alguém na televisão aqui, uma igreja, comunidade aqui do Boqueirão. Eu fiquei indignado. O cara pegou uma pedra. Eu vou falar para vocês, ele pegou uma pedra. E ele começou a falar da história de Jacó. Que Jacó, ele dormiu sobre a pedra. E qual dormir sobre a pedra, Deus falou com ele. Que ali Deus se revelou a ele. Então, meu irmão, ele falou dessas palavras. Então, meu irmão, o importante é a pedra.
É a pedra que traz a bênção. Vem até a nossa igreja, nós vamos te abençoar. Você vai levar a pedra para casa, você vai botar embaixo do travesseiro, Deus vai te abençoar. Aí o pior de tudo, irmã Rosário, não foi apenas ver isso. Eu sei que ele quer mau caráter, ele quer ganhar mesmo. Daqui a pouco vem uma irmãzinha dar entrevista, é boqueirão, gente. Vem uma senhoria dar entrevista assim, Deus me chamou lá do Campo Comprido. Eu falei, misericórdia, tá aqui pertinho, vai até longe para ouvir um negócio desse. É a pedra? Não é a pedra. Não é o sal, não é a água, não é o dar o trízimo, não é a oferta que eu faço, o sacrifício que eu faço que me dá a bênção. É Cristo Jesus. E é por isso que nós temos que buscar a maturidade para estar firmado nele. O texto diz aqui, para que nós chegamos à estatura de Cristo, à plenitude de Cristo, para que não viemos ser levados pelos erros. Ele usa duas ilustrações, né? Primeiro é como alguém num barco, né? Uma criança ingênua. Nós temos que ser como criança, na humildade, na simplicidade, mas não como ingenuidade de aceitar tudo que falam para nós. E ele fala depois, é como alguém levado com as ondas batem, né? De um lado para o outro. E quando fala induzem a um erro, a linguagem no grego é mais ou menos a ideia de jogar dado, sabe? Aquele jogo de dados que você joga, jogo de azar, ninguém nunca ganha. São induzidos ao erro, que você vai, que você para assim, alguém sempre ganhou, você, opa, eu posso ganhar também. Vai, enganando. Nós temos que buscar a maturidade para não cair nesses erros. Para quando você vê, você, estou sentindo cheiro de heresia. Porque um grande trabalho hoje, olha só como é importante a maturidade. Um grande trabalho hoje de Satanás para querer seduzir a igreja não é vir com erros. Os erros já estão bem firmados. Os concílios durante a história já falaram, não, existe essa doutrina. Mas é vir com meias verdades. Você pega grupos de louvores por ali, cantores por aí, são lindos cantando. Maravilhoso. Faz uns agudos que só Deus para dar aquela graça lá. E eles vêm com essa meia verdade falando que são cristãos. Aí depois, não, você não é irmão meu, porque você não guarda o sábado. Você não é meu irmão. Eles cantam bonito, né? Vocês, é meia verdade, é cristão. Não, não é. São seitas baseadas numa profecia de homens, de mulheres. Você conversa com muitos por aí que tem cara de cristão, mas não são. Como que vamos vencer? Como que vamos ter a ideia, a real ideia de com quem nós estamos conversando agora? Através da maturidade. Através do estudo bíblico, da oração, da dedicação, da comunhão. Através que nós vamos cada vez mais caminhando com as pessoas que estão próximas de nós, na mesma fé, buscando o mesmo objetivo, maturidade espiritual, para chegar ao céu. Então o versículo 14, irmãos, nos fala sobre isso, para nós não sejamos mais como crianças. Se não me engano, é Coríntios que fala, e Paulo fala assim, eu queria dar uma feijoada para vocês, sabia? Eu estava preparando uma comida bem sólida, bem boa, sustância, assim, a gente não está aqui, mas ele fala assim, um cuscuz pela manhã, assim, né? Amém? Mas não dá para dar, eu vou ter que dar um mingauzinho e fazer um aviãozinho na boca de vocês, porque vocês não têm maturidade. A falta de maturidade gera isso. Nós somos levados para lá e para cá. A próxima tendência é gospel, nós vamos lá. A próxima música gospel que aparece, a gente nem analisa a música, já mete para cantar, dia inteiro ouvindo ela, né? Como que vamos resistir a isso? Com maturidade. Com maturidade. E outra coisa que o texto diz aqui sobre maturidade, meus irmãos, versículo 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A unidade exige maturidade, e a maturidade nos leva a seguir a verdade em amor e em crescimento em Cristo. Veja que a maturidade, ela precisa de unidade, isso é, a igreja. E a igreja edificada precisa da maturidade de cada membro. E o que ele fala aqui nesse texto, ele usa dois aspectos para nos ensinar isso. Ele diz, o primeiro deles, no versículo 15, diz, seguindo a verdade em amor. Veja que se você ler o capítulo 1 e 3, nos dá a impressão que a igreja é uma obra acabada. Sabe? Está feito. É só entregar para o Deus Pai e pronto. E é verdade isso. Está feito. Jesus acabou a obra. Está consumado. A igreja está aí, viva, forte, com vigor, andando,
trabalhando, mas não quer dizer que ela já esteja num ponto de glorificação ou perfeição. Por isso que nós precisamos crescer, seguindo, crescendo, andando, caminhando, ombrando, orando, chorando, nos alegrando. Paulo várias vezes fala sobre isso. Quando foi a última vez que você chorou com quem chora dentro da igreja? Ou se alegrou com quem se alegra? Qual foi a última vez que você viu aquele irmão faltou no culto? Vou fazer uma oração por ele, ver o que está acontecendo. Ou mandar um WhatsApp, meu irmão, tudo bem contigo? Precisamos crescer na verdade em amor. Quando falo em verdade e amor, é que assim, o relacionamento dentro da igreja tem que ser baseado em verdade. Não se discute isso. A verdade tem que ser sempre dita. Só que ela tem que ser dita em... Quando você pega um funcionário, um amigo de trabalho que está matando o tempo, ele está sendo um preguiçoso. Mas assim, você não pode dizer assim, ei, larga de ser preguiçoso. Você quer, é a verdade. Mas tem que dizer o quê? Meu querido, você acha que nós nos empenharmos juntos e andarmos para produzir mais? Mas no final da tarde a gente pode tomar um café. Sobra um tempinho. Tem que ser sempre em amor. A igreja tem que estar baseada nessa verdade. E outro critério que ele fala aqui, versículo 16, outro aspecto, é que não apenas o nosso crescimento individual para tomar parte do nosso corpo, do corpo, mas também a necessidade de termos dentro de nós e fluindo do nosso interior uma comunhão com Cristo, que reúne nossos irmãos e serve para encher todas as coisas. Lembra que o capítulo 1 termina com uma oração de Paulo, que ele fala sobre a revelação de Cristo, né? Enche todas as coisas. Uma oração linda de Paulo lá em capítulo 1. E aqui, olha o que ele fala no texto que interessante aqui, ó. Abre lá para nós, por favor, vocês isso. De quem todo o corpo, aí ele fala, todo o corpo bem ajustado. Isso quer dizer o quê? Unido, união e consolidado, que indica que os membros estão intercedendo uns pelos outros, ensinando uns aos outros, pelo auxílio de todas as juntas. Esse auxílio de juntas, aqui a palavra auxílio não traz o sentido legal do termo grego. Mas o auxílio é quando você pega juntas, automaticamente elas estão unidas, elas estão ligadas, elas estão trabalhando. Há um auxílio de uma para a outra. Não tem como a tua canela andar se a coxa não for, não é verdade? Espero que não, né, irmã? E ele fala, de toda a junta, a palavra junta no original significa contato, onde uma pessoa toca a outra, seguindo a justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Isso quer dizer, meus irmãos, a igreja deve se desenvolver para crescer harmoniosamente em amor, sob a autoridade da cabeça, que é Cristo. Para finalizar, eu quero fazer conclusões aqui. Como eu falei para vocês, o alvo do discipulado é maturidade. Jesus nos enviou a ir, pregar, batizar e ensinar. O alvo do discipulado é maturidade. Porque sem maturidade, irmãos, sem maturidade não podemos viver da forma que Cristo quer que nós vivamos. Se você não tiver maturidade, você não vai ver a necessidade da igreja. E se você não estiver na igreja, não vai alcançar a maturidade. Não estou falando na igreja, espaço, essas quatro paredes, mas na igreja do corpo de Cristo, espalhado pela terra. Nós precisamos da maturidade. A Bíblia nos foi dada para que pudéssemos ter maturidade espiritual. Os dons espirituais nos foram concedidos para que experimentássemos maturidade espiritual. Sem maturidade, a igreja fica vulnerável a qualquer vento de doutrina, a qualquer homem, louco para enganar, louco para trazer uma nova revelação e achar, é Deus que falou comigo. As seitas estão aí para nos mostrar isso. Sem maturidade, a igreja corre o risco de fazer dos dons espirituais matéria de conflito entre os irmãos. Lembra 1 Coríntios? Eles tinham todos os dons, mas não tinham maturidade para usá-los. A maturidade é medida então pelo conhecimento e pelo amor. À medida que nós conhecemos a Deus, à medida que nós caminhamos com Deus, chegamos à maturidade. E outra coisa importante, é impossível chegarmos à maturidade sem conhecer a palavra de Deus. Isso é, devemos ler, estudar, meditar. O mesmo chamado, a mesma exortação que foi dada a Josué de medita na minha palavra dia e noite, é dada a nós. A maturidade espiritual não é apenas para a minoria, mas é o propósito para todo aquele
que é escolhido por Deus, chamado por Deus e salvo pela graça. Eu e você somos chamados à maturidade espiritual, mas ela vai acontecer à medida que nós viemos nos envolver no corpo, edificados no corpo. Quem é a cabeça? É Cristo. E essa cabeça nos dirige, nos guia, nos envolve, nos traz essas juntas que nos fazem caminhar juntos, né? Vai ter atrito? Claro que vai ter atrito. Não somos também, né, ingênuos. Vai ter dificuldades? Sim, vai ter dificuldades. Mas somos chamados, já que pertencemos a esse corpo, a caminhar e buscar juntos a maturidade espiritual. Como igreja que pertence a Jesus Cristo. Como igreja, como filhos de Deus, como povo de Deus, como sacerdócio real desse Deus. Amém?